Ok. Com certeza, Vanessa. Obrigada. Por nada, Flor. Agora eu já aprendi, gente, como é que faz o negócio. Então, vamos voltar para a nossa segunda parte, pode ser? Tá? Estava falando para vocês. Estão conseguindo ver? Terminei aqui, né? Sim, aham. Sobre a ponte do sono, tá? Gente, eu vou dando e vou falando um monte de coisa aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam que, na verdade, eu quero que vocês, quando a gente for falar sobre os psicotrópicos, eu tenho que dar uma... Antes eu tenho que... É como se eu estivesse pré-introduzindo eles, entendeu? Para vocês. Que é para isso que é no intuito de vocês entenderem e aprenderem, tá? Eu não quero que vocês decorem nada disso aqui, não. Não quero que vocês decorem tudo enquanto é medicação, não. Quero que vocês entendam como que o medicamento ele vai funcionar. Que eu quero que vocês entendam, vamos supor, se eu for dar um medicamento para uma pessoa que tem esquizofrenia, como que ele vai funcionar? Para uma pessoa depressiva, como que ele vai funcionar? Entenderam? Tá? A gente vai ter a nossa ponte do sono, tá? Que ela está localizada no nosso tronco encefálico cerebral, nós falamos sobre ela, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter, a gente parou aqui, não foi isso? No giro cíngulo, que é delírio e alucinação, responsável por isso. Ele vai se localizar na porção mediana do nosso cérebro, tá? Faz parte do nosso tálamo, tá? E a estimulação dessa parte é que pode causar delírios, alucinações e alterações na nossa emoção. Essa região ela vai ser responsável pelos odores e também pela nossa visão, tá? E a gente é importante por quê? Porque dependendo da estimulação dela, nós podemos ter delírios, alucinação e alterações na nossa emoção. O que acontece muitas vezes em algumas doenças, tá? Então, a gente tem a amígdala, tá? Que causa o medo e a ansiedade, que é a parte do cérebro que possui cerca de 2 centímetros de diâmetro. Pensa para vocês verem, gente, uma parte no seu cérebro que é responsável pela sua ansiedade, ela possui 2 centímetros de diâmetro, tá? Ela é composta por 2 amígdalas, tá? Onde cada uma vai se localizar no lobo temporal. E essa região onde é identificado quando há perigo, quando você tem medo e quando você fica ansioso, tá? Elas também são responsáveis por memórias emocionais. Na região das amígdalas e na comunicação delas, a gente está falando lá das amígdalas do cérebro, tá? Não é lá da garganta, não, tá? Na comunicação delas com outras estruturas que são responsáveis pela audição, pelo nosso processamento de informações e são disparados sinais de medo e ansiedade. São estruturas que são muito importantes para a nossa comunicação, a partir delas, com outras estruturas também, que fazem parte desse determinado sistema límbico, tá? Ou seja, é aquela sensação de medo que você tem. Sabe quando você tem aquela sensação de medo? Para! Quando você tem medo, às vezes você quer fugir do perigo, aí você para, não para? Aí o que acontece? As suas amígdalas é que foram estimuladas. E a gente tem o hipocampo, tá? Que é uma estrutura que vai estar localizada no nosso lobo temporal e ela é responsável pela memória recente, viu? Então, quando uma pessoa se lembra de algo, ela aumenta significativamente o metabolismo dessa estrutura do hipocampo, tá? Resultando no aumento de fluxo sanguíneo. Alguns benzodiazepinos, ao agir intensamente nessa região, ele pode causar a perda da memória, que é conceituado como um efeito amnérgico, tá? Ou seja, amnésia. E a droga ela tem que ter determinada afinidade com essa área, tá? Então, nesse caso do hipocampo, a gente também pode dizer que a droga tem um tropismo por essa região, tá? Então, aí a gente tem uma imagem para vocês do nosso hipocampo, tá? Um paciente normal, tá? E um paciente, por exemplo, com uma esquizofrenia. Olha o hipocampo de um paciente normal e o neurópilo dele. Agora, olha o hipocampo de um paciente com comprometimento. Conseguem ver que são diferentes? Isso aqui é de um paciente com esquizofrenia. Quando vocês estiverem em saúde mental, vocês vão ver
um pouco sobre essa doença. Então, falando mais agora, depois que a gente viu cada partezinho do nosso cérebro, tá? Nós vamos falar dos medicamentos que são chamados de psicofármaco, que são os benzodiazepínicos, tá? Ou os BZDs, como a gente fala bastante, tá? Eles estão presentes no nosso mercado nacional e internacional desde a década de 60. No Brasil, os BZDs, eles são uma classe de psicofármacos sempre muito prescritos. Quando eu falar deles, vocês vão saber nome mesmo, tá? Ao ponto de terem sido chamados nos anos 70 de ópio das massas, tá? E causa dependência. Então, no Brasil, é a terceira classe de psicofármacos mais prescritos, utilizado por cerca de 4 a 5% da nossa população. Hoje, eles são indicados geralmente para o tratamento agudo e subagudo de ansiedade, insônia, crises convulsivas, tá? E hospitais, antes de procedimentos intra-extra. Embora no passado eles tenham sido muito usados cronicamente como uma primeira linha de tratamento para vários transtornos, principalmente psiquiátricos. E geralmente eles vão diminuindo o efeito ansiolítico ao longo do tempo, tá? Então, eles não vão ser muito indicados para um tratamento que seja a longo prazo. Eles vão agir potencializando a ação do GABA, tá? Aí a ação deles é decorrente da ligação com os receptores próprios. Eles vão estar localizados no receptor de BDZ e GABA, no canal de cloro, facilitando a ação do GABA. E, consequentemente, eles vão hiperpolarizar a célula pelo aumento do influxo de cloro, do íon de cloro, tá? Resumindo, ele vai encaixar os receptores específicos, tá? E o GABA também encaixa os receptores adjacentes e o íon de cloro por uma difusão simples, tá? Então, ele passa do líquido extracelular para o líquido intracelular, tá? Vai causar uma hiperpolarização da nossa membrana, por causa de quê? Por causa do excesso do nosso íon de cloro, e eles ficam abertos por mais tempo. Resultado é um neurônio hiperpolarizado que tem dificuldades de passar as informações adiante. Ou seja, ele consegue fazer um desligamento no circuito neuronal, tá? A gente sabe que o GABA, ele representa receptores de 30% a 40% de um neurônio, tá? Tanto corticais e talâmicos, e dessa forma ele é considerado o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso central. Eles estão em vários locais do nosso sistema nervoso central, em especial no sistema límbico, tá? E isso faz com que os nossos benzodiazepínicos eles tenham mais tropismo por determinados subreceptores, tá? Isso faz com que ocorra mais ações amnésticas, ou seja, perca da memória do que as ações ansiolíticas, que causam sono, tá? Então, esse receptor GABA ele é constituído principalmente por 5 subunidades proteicas. Não precisa de vocês decorarem isso, eu quero que vocês entendam como é que o medicamento ele vai agir e onde que ele vai agir, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai potencializar algo que o GABA produz já, tá? Então, o que ele faz? Ele vai potencializar a abertura, tá? E aí ele vai potencializar algumas ações do nosso sistema, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês um modelo do nosso complexo do receptor macromolecular do nosso canal GABA, tá vendo? A gente tem a estrutura extracelular, que é essa parte de fora, e intracelular. Então, quando ele vai entrar em contato aqui, você tem a liberação do íon de cloro, que vai facilitar a entrada do medicamento aqui dentro e a ação dele, tá bom? Aqui é só um esquema para vocês entenderem, tá bom? Como que funciona, tá? Eles vão representar os nossos benzodiazepínicos, eles apresentam características que vão conferir a eles algumas propriedades sedativas, ou seja, eles vão induzir ao sono. Ansiolíticas, que eles reduzem a nossa ansiedade, eles podem dar perda de memória, tem uma ação anticonvulsivante, atáxia, ou seja, interfere na marcha da pessoa, na forma de andar, e ainda pode ser um relaxante muscular. Eu quero que vocês vão pensando e depois vocês vão me falar o nome de um benzodiazepínico, porque vocês vão saber, eu tenho certeza.
Essas propriedades vão ser comum a todos eles, tá? Em função da estrutura química de cada um e a capacidade de agir e chegar nos circuitos neuronais, tá? Então, a gente vai destacar algumas propriedades diferentes em alguns, tá? Sobressaindo sobre uma ou outra função, tá bom? Vai depender muito de onde eles vão atingir. Então, ou seja, ele tem a propriedade sedativa, tá? Onde que eles vão agir? Vão agir lá no gama, tá? E vão fazer efeitos na serotonina, por exemplo. A atividade ansiolítica. Vai aquela questão do medo. Onde que eles vão agir? Se ele tem um medicamento benzodiazepínico, ele tem uma propriedade ansiolítica, ele vai agir aonde? Na amígdala. Por quê? Porque não é ela que controla a ansiedade, não é ela que controla o medo. Ele vai agir lá na amígdala. Quando ele tem uma propriedade anestésica, tá? Ele vai ter uma ação hipnótica, ou seja, ele produz o sono, tá? A ação anticonvulsivante, ele vai agir onde? No tronco cerebral. Atáxia, vai agir no cérebro. O andar do paciente fica mais lento. Quando ele vai ter uma ação de relaxante muscular? Nos centros medulares, tá? Agora, fala comigo que vocês não conhecem nenhum desses medicamentos aqui. Todo mundo pode ligar o microfone agora. Fala que vocês não conhecem nenhum desses. Conheço, pessoal, toma igual água. Conheço, professora. O diazepam é famosíssimo, né? Ele é um ansiolítico e relaxante muscular. E vai agir onde? Nas amígdalas. É um dos lugares. Flurazepam, meia vida, que a gente falou, 60 horas, tem uma longa duração. Nitrazepam, alprazolam, lorazepam, oxazepam, midazolam, isso aqui também é muito usado, ele tem um efeito hipnótico. Professora. Oi. Esse é o Profergan, ele é? Profergan. Isso. Profergan. Eu acho que não, mas eu vou dar uma olhada para você. Tá? Profergan. Tá. Não. Ei, professora, Oi. os medicamentos ainda dão sono, esses relaxantes musculares, tipo musculares. Muscular é tomar e apagar. Não, aí você tem que pensar o seguinte, gente, tem alguém com a televisão muito ligada, alta mesmo. Aí você tem que pensar o seguinte, nós estamos falando de benzodiazepínicos, eles vão agir aonde? No nosso cérebro. Por que eu falei a aula inteira sobre cérebro para vocês? Sobre cada um, porque eu quero que vocês entendam que a ação dos benzodiazepínicos, que é do BZD, eles vão agir aonde? Lá no seu cérebro. Então, eles têm efeito relaxante muscular. Eles têm efeito relaxante muscular. Muitos deles, tá? Mas isso não quer dizer que o Buscopan tem tanto efeito assim, entendeu? O Buscopan também é um relaxante muscular, por exemplo, tá? Mas, por exemplo, o diazepam, ele tem uma ação o quê? Ansiolítica. Quem é que nunca viu ninguém que não toma diazepam para dormir, gente? Ele não é para dormir. Ele é um ansiolítico, ele relaxa a musculatura. Quando ele age como ansiolítico e um relaxante muscular, o que ele promove? Indução a quê? Ao sono. Entenderam agora? Sim. Então, na farmacocinética, eles são drogas, gente, que têm uma elevada biodisponibilidade, ou seja, ele vai atravessar a nossa barreira hematocerebral com uma facilidade bem grande, tá? Eles são mais lipossolúveis, tá? O uso deles pode ser, tá? Dos BDZs, pode ser oral, intramuscular e endovenoso, tá bom? Independente da via de administração, por eles passarem muito rápido para a corrente sanguínea, tá? Em alguns, cerca de 30 minutos a 2 horas, eles vão atingir a corrente sanguínea e já vão começar a fazer efeito, tá? Eles vão se ligar muito fortemente com as proteínas plasmáticas, tá? E eles podem chegar a 99%.
Só que tem um problema. A maioria dos BDZs, esses principalmente, eles causam dependência, tá? E aí, o que que acontece? A pessoa começa tomando, vamos supor, meio diazepam. Aí, com o passar do tempo, ela toma 1. Vai passando o tempo, aquele 1 não faz mais efeito, 1,5. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim. Ok. Sim, Então, professora. eles são metabolizados no nosso fígado por uma oxidação, tá? E depois eles são distribuídos para o nosso organismo. Alguns vão apresentar uma meia-vida curta, tá bom? Geralmente a gente utiliza eles são muito indutores, como indutores do sono, tá? Até mesmo alguns de longa vida, mas a gente usa o midazolam, muito indutor de sono, o diazepam, tá? Eles têm metabólicos bem ativos, tá bom? E com diferentes perfis farmacocinéticos, tá bom? Então, os principais usos deles são em manifestações ansiosas, transtornos de sono, crise convulsiva. Diazepam, gente, e clonazepam é muito utilizado em crise convulsiva. Por que ele vai ser usado? O que a pessoa que está em convulsão ela faz? Ela tem o quê? Tremores, não é? O que a gente faz quando uma pessoa está tendo uma crise convulsiva? A gente coloca o paciente de lado, tá? Não enfia a mão na boca dele, não, pelo amor de Deus, que tem. Eu já vi gente falar para segurar a língua, não pode de jeito nenhum. Tá? A gente só vira ele e coloca um travesseiro, alguma coisa, para ele não machucar a cabeça. E muitas vezes a gente vai aplicar o diazepam nele mesmo, tá? Então, assim, manifestações ansiolíticas, transtorno do sono, crise convulsiva, abstinência do etanol, por exemplo, tá? Quando não tem utilização do álcool, tá? Agitação psicomotora, contenção química. Quando a gente tem que fazer uma contenção química de um paciente, nós vamos utilizar os BZDs, tá? Estabilização de humor, e eles são comuns quando a gente vai associar eles com drogas pré-anestésicas, tá? Então, eles têm alguns efeitos colaterais. Toda medicação, pessoal, que a gente vai ver, vocês vão ver que ela tem efeitos, que ela tem reações adversas e efeitos colaterais. Não foi à toa que eu pedi vocês para pesquisar sobre 20 medicamentos, tá? Mas, assim, a gente tem que pesar, quando você vai administrar o medicamento para um paciente, você tem que pesar duas coisas na balança, o risco e o benefício. Então, já tem essa balancinha em mente. Às vezes eu fecho o olho, eu vejo bem uma balança na minha cabeça. Qual é o risco e qual que é o benefício para o meu paciente daquele medicamento que eu estou administrando nele. Por exemplo, alguns têm alguns efeitos colaterais. Eu não quero que ele sinta sono, mas eu preciso dele. Então, qual é o efeito? Sonolência, quando não é o objetivo, por exemplo. Uma dose, eu quero que ele durma bem, mas que durante o dia ele não fique sonolento. Tem gente que toma medicação, você tem que dar, mas ele fica sonolento durante o dia, tá? Ataxia, tá? Pode evitar atividades que requeram uma coordenação fina, tá? Dificuldade em cognição, diminuição da memória distante e aquisição de novos conhecimentos, ou seja, a pessoa tem uma lentidão no raciocínio. Ressaca diazepínica, tá? Que é a insônia rebote. Alguns pacientes, ele vai produzir uma resposta muito dopaminérgica intensa, tá? E ele pode potencializar os efeitos depressores do etanol. Ou seja, ele não combina com o etanol. Então, a pessoa que vai tomar um BDZ, ele não pode estar tomando um benzodiazepínico, ele não pode estar ingerindo álcool. Algumas situações com o abuso deles pode ocorrer. Tolerância, ou seja, geralmente a gente não tem, mas assim, um aumento gradual da droga para a gente obter o efeito, tá? Mas alguns pacientes ainda podem desenvolver uma tolerância. É igual, por exemplo, eu tenho enxaqueca. Eu tenho tolerância a alguns medicamentos, de tanto que eu já tomei. Recaída, tá? Bastante comum, tá? Quando você tem a suspensão, a gente tem o retorno dos sintomas originais, ou seja, ele não cura, ele trata os sintomas, tá?
E o efeito rebote, tá? Com a suspensão, a gente pode ter um retorno temporário dos sintomas originais, como a ansiedade, a insônia, porém com uma intensidade menor, tá? Enfim, gente, é dose dependente e tempo dependente. A gente vai definir a dependência física sendo como aquela que ocorre quando a droga ela é utilizada em uma quantidade e numa frequência muito elevada. Então, nesse caso, o organismo vai se defender, tá? Estabelecendo um novo equilíbrio em seu funcionamento e vai se adaptando à droga, de tal forma que na sua falta funciona mal. Ou seja, quando falta a droga, o organismo vai funcionar mal. É o estado de adaptação do corpo manifestado por distúrbios físicos, tá? Quando o uso da droga é interrompido. Na dependência física da droga, é necessário para que haja um funcionamento orgânico normal. Da mesma dependência psíquica, ocorre quando o consumo é repetido de uma droga, ele cria um invencível desejo de usar ela pela satisfação que essa droga vai produzir, tá? E a falta dele vai deixar o usuário abatido e lastimável no estado psicológico. Então, você tem pessoas que, vamos supor, que vai utilizar e quando para, você vai ver assim, ele fica extremamente abatido, tá? Então, geralmente, a dependência se gera na ausência dessa droga, tá? Que a gente tem a chamada crise de abstinência, que a gente vai definir posteriormente, tá bom? Então, assim, a abstinência, ela vai ocorre em pacientes que fazem uso prolongado dos benzodiazepínicos, tá? Principalmente os de meia-vida curta, e geralmente vai ter alguns sintomas que vão ter mais comuns: ansiedade, irritabilidade, insônia, tremores, sudorese, anorexia, náusea, diarreia, desconforto abdominal, letargia, fadiga, pode ter taquicardia, hipertensão sistólica, delírio e convulsão. Então, tudo isso pode acontecer se o paciente estiver numa crise de abstinência. E é muito sério, tá? O que a gente tem que lembrar sempre? Que o risco da gente desenvolver uma dependência, rebote e uma abstinência, tá? São maiores no tratamento de longo prazo, tá? Então, paciente que utiliza essas drogas a longo prazo, a gente tem uma chance muito maior deles desenvolver a dependência, tá bom? E a possibilidade de ocorrer a gravidade do rebote e a abstinência estão diretamente ligadas ao uso dos benzodiazepínicos de vida curta, como o alprazolam, tá? Problemas com tolerância, tá? Rebote e abstinência, podem ser minimizados sempre que são usados os BZDs de baixa potência e meia-vida longa. Por exemplo, o diazepam. O diazepam ele é muito utilizado, tá, gente? Mas muito mais. Muito mesmo, tá? Toda vez que a gente tem aplicação de um medicamento, a gente tem o quê? O antídoto dele, geralmente, tá? Então, quando a gente tem um tratamento sintomático, porém a substância ela vai ser considerada um antídoto em caso de intoxicação, tá? O flunazenil, ele é o antagonista específico dos receptores dos benzodiazepínicos. Ou seja, se a pessoa tem algum efeito colateral, um efeito grave quando ela está em tratamento, a gente já tem quem? O nosso antígeno, tá? É o nosso antagonista. É como se ele fosse assim, ó, ele para aquele medicação, tá? Tá aqui o flunazenil, tá? Como que ele vai agir? Um deixava tudo entrar e o outro agora vai agir como antagonista. Ele não vai deixar, tá? Ufa, consegui. Bom, a nossa aula de hoje foi pauleira, né? Tivemos bastante, né?